Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam muito bem-vindos a mais um culto aqui da nossa querida Igreja Batista Memorial de Jacarepaguá. É uma alegria tê-los conosco e eu peço que esse momento que antecede o culto seja um momento de preparação do nosso coração, que nosso coração, nossas afeições, todo o nosso ser possa se voltar agora para o nosso Deus vivo, nosso Redentor e nosso Salvador, porque o nosso desejo é prestar culto a Ele. E como comunidade, o nosso desejo é também que o Evangelho alcance vidas, alcance pessoas, chegue aos locais mais distantes que a nossa mente possa imaginar. E hoje nós temos uma facilidade muito grande com as mídias sociais e com essas ferramentas tecnológicas, então aproveite esse momento também para compartilhar o link desse culto, para chamar um familiar a adorar ao Senhor com você, a enviar para aquele irmão da igreja que você tem sentido falta, tem estado com saudade dele. Envie o link do nosso culto, convide a cultuar ao Senhor nesse momento, todos juntos, todos irmanados no mesmo Espírito, porque fomos lavados e remidos no sangue do nosso Salvador. Então compartilhe o link do nosso culto, convide seus irmãos, amigos, companheiros para adorar ao Senhor nesse momento. Mas, sobretudo, antes de mais nada, prepare o seu coração. Realmente aí, aonde você estiver acompanhando esse culto, o horário que estiver acompanhando, que seja um momento de intimidade, de entrega, de proximidade com o nosso Salvador. Vamos orar, dando início assim ao nosso culto. Ó Pai bendito, nós te rendemos graças. Louvamos o Teu nome porque Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que renova as nossas esperanças mesmo em dias difíceis. Que seja assim hoje, mas também todos os outros dias de nossa vida. Que o Senhor possa nos abençoar, nos visitar, nos fortalecer, nos encorajar e diante das circunstâncias que são diversas, o Seu nome possa ser engrandecido, o Seu nome possa ser entronizado, o Seu nome possa ser celebrado, não só pelas nossas vidas, mas por aqueles que convivem conosco. Por isso, usa-nos para isso. Que nós possamos ser porta-vozes do Teu reino, da Tua mensagem de salvação, das boas novas de redenção. Mas hoje aqui estamos com o propósito de adorar ao Senhor, de cultuar ao Teu nome, de render graças ao Senhor. Então recebe o nosso culto, a nossa adoração, a expressão de gratidão do nosso coração em reconhecimento pelo fato de um dia o Senhor ter se encarnado e dado a vida por nós em amor. Muito obrigado por tudo, nosso Senhor Jesus Cristo, é no Teu nome que oramos. Amém. Deus abençoe você. Vamos adorar a Ele. Olá, igreja. Saudade de todos vocês. Tá chegando o Natal. Tá bem pertinho do Natal. Momento da gente se abraçar, da gente se beijar. Não nesse Natal, como a gente gosta tanto de fazer, né? Não com todos que a gente gosta de fazer. Mas quero me recordar um pouco antes, lá pertinho do nascimento de Jesus. Um anjo aparece a um homem chamado Zacarias e fala com Zacarias. Fala que ele vai ter um filho. Ele não acredita, ele duvida. Como? Sou velho, minha esposa já é idosa. Como vamos gerar filho? Mas a promessa sobre Zacarias era para nascer João Batista, primo de Jesus. A promessa se cumpriu, apesar da dúvida de Zacarias, que aliás ficou um tempo sem poder falar sobre isso, porque não podia falar até o nascimento da criança. Mas João Batista pregava: o reino de Deus está chegando. Arrependam-se, o reino de Deus está chegando. O reino de Deus está chegando. Acho que o maior convite do Natal é esse. É o reino de Deus no nosso coração. É o reinar de Deus. É colocar Jesus como rei da sua vida. Ele veio para ser rei, mas veio para ser rei dos corações.
E Ele quer reinar como João Batista anunciava. Vamos louvar o Senhor. Começar esse culto adorando, bendizendo o nome do Senhor. O reino dele está chegando. Nova manhã.
eis-me aqui. Vem reinar no nosso coração, Jesus. Vamos pedir assim então: Senhor, reina no nosso coração, reina no meu coração. Faz o meu coração a sua casa, o seu reino. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar sobre nós, Senhor. Amém. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois a história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim.
graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, Cristo Jesus. Tudo Ele é pra mim, Cristo Jesus. Tudo é Jesus pra mim. Meus irmãos queridos, abram por favor as suas Bíblias ou seu aplicativo da Bíblia em Atos, capítulo de número 28. Nós vamos ler a partir do verso de número 17 até o final do capítulo, encerrando assim a nossa série de exposições no livro de Atos. Tivemos o grande privilégio e oportunidade de expor todo o livro de Atos por mais de um ano aqui em nossa comunidade. E tem sido uma alegria olhar o nascimento da igreja, como isso é importante para a nossa reflexão enquanto comunidade de fé. Quanto é preciosa a palavra de Deus ao ponto de nos moldar, nos orientar, nos conduzir, para que assim, obedientes a ela, nós possamos glorificar ao nosso Senhor. Então vamos abrir, por favor, as nossas Bíblias, pensando ainda sobre a importância do Advento. Estamos aí em dezembro, nos aproximando dos nossos momentos de festividade, da data do Natal, do nascimento do nosso Senhor, onde celebramos o seu nascimento, mas é importante a nossa reflexão enquanto comunidade sobre o período que antecede, as promessas. Já temos vivido isso, já temos refletido sobre isso, e entendo que esse texto que leremos, ele também tem algo a nos ensinar sobre como a promessa de um Salvador implica nas nossas ações de igreja como comunidade da esperança, como instrumento de glorificação a esse Deus que um dia se encarnou por amor a nós. Então abra por favor as suas Bíblias em Atos, capítulo de número 28, a partir do verso de número 17, diz assim a santa palavra de Deus. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam-me soltar, porque eu não sou culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César, não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel é que estou preso com estas algemas. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia, queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. Assim, combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmo e começaram a ir embora depois de Paulo ter feito esta declaração final, que foi a seguinte: bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. Vá a este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Depois que disse isto,
os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Vamos orar e pedir, suplicar a Deus que nos oriente nesse momento. Ó Deus Santo, Pai de toda graça e todo favor, suplicamos ao Senhor que possa lançar luz sobre os nossos olhos, compreensão para nossa mente e coração, para que a exposição da Tua Palavra crie morada em nossas vidas e isso nos ajude a ser servos e servas melhores para a glória do Teu nome, para louvor do nome de Jesus Cristo e para o crescimento do Teu reino. Essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu não comecei a minha reflexão a partir do verso 1 do capítulo 28, que seria a sequência natural do texto, porque basicamente os trechos que antecedem são relatos históricos daquilo que estava acontecendo com o apóstolo Paulo. Não é nas mensagens anteriores, não é de agora que nós temos visto como tem sido o caminhar de Paulo depois que ele foi preso na Judéia, em Jerusalém, e todo o seu percurso para Cesareia e até chegar a Roma. O trecho que nós lemos aqui nesse momento já é o momento em que Paulo está em Roma. Os trechos antecedentes narram o percurso, quando Paulo, por exemplo, chega à ilha de Malta e todo o desafio que ele passou na ilha de Malta, como foi a chegada dele em Roma. Mas a partir do verso 17 começa a narrar como foi de fato a vida do apóstolo Paulo em Roma, o que aconteceu. Então, de posse dessas informações, lembrando que o apóstolo Paulo havia sido preso em Jerusalém, sendo acusado falsamente de falar mal contra o templo, contra a lei de Moisés e contra o imperador. Ele foi conduzido depois por conta de uma estrutura maquiavélica que os judeus haviam tramado para retirar a sua vida, que Paulo ficou sabendo, avisa, aguarda, o leva para Cesareia e ele fica um tempo ainda em Cesareia preso, tentando explicar toda a situação, expondo a sua fé e também se defendendo diante das autoridades, até o momento em que ele se vê na necessidade de apelar para Roma, para César, para ir para a capital, porque a coisa parecia insolúvel e ele, como cidadão romano, tendo esse direito, ele apela a César e é conduzido. A gente vê todo o percurso histórico narrado do verso 1 ao verso de número 16 desse texto, por exemplo, no caso da ilha de Malta, até a sua chegada em Roma. Chegando em Roma, como o apóstolo Paulo ainda estava sendo acusado, mas ainda assim preso, e por ser um cidadão romano, havia algumas concessões que ele poderia. Então ele teve o direito de alugar uma casa e não ficar dentro de um cárcere de modo mais claro, dentro de uma masmorra, numa prisão comum. Ele então aluga uma casa que serve de prisão domiciliar para ele. Então ele tem que arcar com as despesas daquele local, mas há sempre um soldado romano, a guarda pretoriana está sempre presente para que ele não fugisse, ainda assim ele era um prisioneiro. E lemos no texto que ele, dentro dessa situação, ele passa ali 2 anos. 2 anos encarcerado, 2 anos sem poder sair de casa, 2 anos sem poder ir em lugar nenhum. O que Paulo faz ali no primeiro momento é convocar os judeus de Roma, porque ele imaginava que as acusações que ele havia recebido em Jerusalém e depois em Cesareia e durante todo o seu percurso já haviam chegado por carta ou por algum outro mecanismo, ou um próprio judeu comparecendo pessoalmente ali para acusá-lo falsamente. Então ele convida os judeus e começa a falar, e ninguém sabe até então do que tinha acontecido com Paulo, mas já sabem que a fé cristã se espalhava como rastilho de pólvora. Então Paulo, despertando a curiosidade desses homens, é convidado a expor com mais propriedade a sua fé e o que a fé cristã tinha a dizer sobre a esperança de Israel. Esses judeus marcam um dia, juntam um grupo cada vez maior e Paulo começa a exposição do Evangelho.
Vemos aqui o desfecho disso, onde alguns creram, foram convencidos pela mensagem pregada, enquanto outros endureceram o coração. E Paulo coloca esse endurecimento como cumprimento da profecia do profeta Isaías, porque esse povo estava com o coração tão endurecido que não, mesmo com os ouvidos abertos, era incapaz de entender, mesmo vendo, era capaz de perceber. O coração estava insensível à vontade de Deus e por isso Deus estava fazendo o apóstolo aos gentios. A mensagem que veio ao povo de Israel agora estava chegando aos gentios por conta do endurecimento do coração desse povo. E aí o desfecho é um resumo, verso 28 ao verso de número 31, resumem esse período de Paulo ali, essa estadia. O texto diz: portanto, quero que saibam que essa salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Enquanto vocês rejeitam, eles ouvirão. Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si, e aí o texto finaliza da seguinte forma, que para mim é a parte mais importante e é que eu gostaria de me deter nesse momento com vocês, que é o verso 30 e 31, que diz o seguinte: por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa em que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Sem impedimento algum. E eu queria que nós olhássemos para esse finalzinho desse texto, principalmente para essa expressão, sem impedimento. Sem impedimento. Paulo estava impedido. Paulo estava encarcerado. Paulo estava aprisionado. Paulo não podia sair de casa. Mas o Evangelho, a mensagem do reino de Deus, as boas novas do Senhor Jesus Cristo, eram anunciadas abertamente e sem impedimento algum. Por que isso é importante? E antes de eu pontuar algumas coisas práticas para a nossa reflexão, vale lembrar que aqui se encerra o livro de Atos. E esse cárcere de Paulo não é o que resulta na sua morte. Provavelmente depois desses 2 anos, Paulo foi julgado, não foi encontrado culpa e foi liberado. Provavelmente o seu segundo cativeiro em Roma, na época do governo de Nero, é que sim, Paulo é decapitado. Mas Paulo permaneceu ali 2 anos, acompanhado dia a dia por um carcereiro, que impedia de sair, que impedia de ir e vir. Mas isso não abalou o compromisso do apóstolo Paulo com o reino de Deus e com a mensagem do Evangelho. Sabe por quê? E a primeira coisa que eu gostaria de destacar é que o isolamento não nos impede de dividirmos o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Porque o Evangelho, segundo o próprio apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, não consiste em, por exemplo, em sabedoria humana ou palavra persuasiva de sabedoria, mas o Evangelho consiste em poder. E o Evangelho não pode ser impedido porque ele é poderoso para salvar. Ele é poderoso para atuar no coração daqueles que o ouvem. Ele é poderoso para transformar vidas. Ele é poderoso para tirar pessoas da morte para a vida, das trevas para a luz, da angústia existencial para a paz com Deus. O Evangelho é poderoso para vencer qualquer barreira, qualquer desafio. A mensagem não está presa. Nós, às vezes, podemos estar em circunstâncias como estava o apóstolo Paulo, de ter que ficar preso. Mas isso não nos impede de anunciarmos as boas novas de salvação. Isso não nos impede de abrirmos a boca para falar do amor de Deus a quem nos der ouvido. E isso implica, e que fique bem claro isso,
até mesmo colocar a nossa vida em jogo, se for o caso. Porque o apóstolo Paulo passa por todos esses cativeiros, sabendo que sua vida estava em risco, mas ainda assim ele não arreda o pé, porque o evangelho era de máxima importância. O reino de Deus era algo fundamental. O verso de número 23 diz que ele testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus com base na lei de Moisés e dos profetas. Ou seja, Paulo tinha um compromisso com o reino de Deus, e o reino de Deus fez com que ele anunciasse poderosamente o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira coisa é que o isolamento, como acontece aqui no caso de Paulo, não é impeditivo para a mensagem do evangelho. Eu diria que desse cativeiro aqui, particularmente falando, ele é de fundamental importância para nós hoje, século 21. Sabe por quê? Porque foi desse cativeiro que o apóstolo Paulo escreveu sua carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Escritura sagrada, a palavra de Deus que ultrapassou 2000 anos, chegou até nós enquanto esse homem estava encarcerado, sendo proibido de sair. Mas o seu coração era comprometido com Deus, e isso não freou a mensagem do Evangelho, e ele anunciou, e por meio desse cativeiro Deus usou para nos abençoar hoje. Hoje nós podemos abrir as nossas Bíblias e ler Efésios, Filipenses, Filemão, Colossenses e sermos edificados como comunidade da fé, porque as circunstâncias podem nos impedir de muitas coisas, mas nada pode impedir o Evangelho do Reino de Deus. Então, em primeiro lugar, não há isolamento nenhum que para a igreja. O que para a igreja é silenciamento. É quando paramos de nos comprometer com o Reino de Deus e deixamos que as circunstâncias calem a nossa voz, calem a nossa ação, calem o nosso serviço. E decorrente disso, a segunda coisa que eu quero destacar é que o reino de Deus deve ser anunciado, independente das circunstâncias. O apóstolo Paulo não deixou se abater por conta, ele ficou 2 anos encarcerado em Roma. Vamos lembrar que o seu cárcere começou em Jerusalém. Vamos lembrar que o centurião teve que arrancar o apóstolo Paulo da mão dos judeus porque pareciam que iam despedaçá-lo. Ele estava sendo agredido, ferido, a sua vida estava em risco. Ele quase foi morto por conta do seu compromisso com o reino de Deus, e ele estava disposto a isso, porque antes disso, nós já vimos isso na exposição do livro, Ágabo, um profeta descendo de Jerusalém, pegou o cinto de Paulo, amarrou as mãos e os pés e disse: só isso acontecerá ao dono desse cinto se ele for para Jerusalém. Paulo, mesmo sabendo disso, mesmo com a igreja nos seus ouvidos, por favor, não vá, ele falou assim: eu vou, porque eu estou disposto a morrer. Não se amedrontou, porque o reino de Deus deveria ser anunciado independente das circunstâncias. E aqui há um ponto importante para a nossa reflexão. Eu vejo Paulo sendo motivado a, no caso, na época, sair de Antioquia para ir para Jerusalém, mesmo sabendo que ele lá sofreria e teria que passar por tudo isso até o ponto de chegar encarcerado, mas ele não arredou 1 centímetro de pé do seu caminho por conta do seu compromisso com o reino de Deus e com o Evangelho de Jesus Cristo, porque o que motivava Paulo era aquilo que Jesus havia feito por ele. Ele era alguém que era constrangido pelo amor de Deus, então por isso nada, circunstância nenhuma, situação nenhuma ia impedir que ele deixasse de se comprometer com o reino de Deus. E aí é importante, nesse momento que estamos vivendo, nós refletirmos no seguinte assunto: o que tem motivado o nosso coração? O que realmente tem ocupado o nosso coração e a nossa mente? Será que estamos fazendo o que estamos fazendo por amor a Jesus Cristo, por amor a Ele, dispostos até sacrificar a nossa vida? Abrir mão de muitas coisas por amor a Jesus Cristo? Ou será que fazemos o que fazemos por motivações egoístas?
por desejos pessoais, por convicções muito próprias, sem uma reflexão, sem um olhar comunitário, sem um olhar de cuidado com o outro? Ou talvez será que as nossas decisões, as nossas escolhas sejam frutos do nosso medo? Porque a nossa vida às vezes parece que é mais importante que o reino de Deus e a mensagem de salvação. Parece que nós não confiamos de fato em quem o Senhor Jesus é e naquilo que Ele nos prometeu de estar um dia com Ele para sempre no paraíso. E isso nos impede de ir, isso nos impede de anunciar, isso silencia a nossa voz. E aí nós somos o impedimento, entre aspas, porque o Evangelho continua indo independente de nós, mas nós deixamos de participar desse movimento onde o Evangelho é anunciado para aqueles que necessitam. As circunstâncias não podem frear o nosso compromisso com o reino de Deus e com a mensagem de salvação. Eu estou terminando de ler um livreto, e peço a todos que aqueles que puderem leiam, do N.T. Wright, um teólogo britânico ilustre, ainda vivo, que ele escreve, o nome do livreto é Deus e a Pandemia. Em um determinado momento, N.T. Wright faz uma lembrança de como a igreja, como a comunidade de fé agiu na Idade Média, a peste. E ele lembra que enquanto a população fugia das grandes cidades e se dirigia ao campo por medo da peste que devastava vidas, foi a igreja que ficou para cuidar e tratar daqueles que estavam chagados e feridos. Porque o compromisso com o reino de Deus, o compromisso com o próximo, o compromisso em amar aquele que está em necessidade, era muito maior que a própria vida. E aquelas pessoas, por amor a Cristo, colocaram suas vidas em risco para socorrer o próximo. E aí eu me pergunto, será que as circunstâncias estão nos paralisando? Será que nós somos dominados pelo medo? Será que somos motivados por paixões egoístas? Ou de fato nosso compromisso é com o reino de Deus e é o reino de Deus que é importante para nós? Porque, e eu digo isso com muita cautela e com muito temor no coração, uma reflexão muito pessoal minha, se é minha, obviamente, pessoal, me perdoe a redundância, mas algo que me preocupa como pastor dessa comunidade é o que tem ido no nosso coração, o que tem motivado as nossas ações. É Cristo Jesus e o nosso amor ao próximo? Ou é o medo? Ou, inverso ao medo, as minhas paixões egoístas? O que realmente tem conduzido as minhas decisões, as minhas escolhas, os meus passos? São os medos que têm me dominado diante do cenário? Ou eu tenho pensado mais nas minhas necessidades pessoais e egoístas? Ou se o que tem motivado a tomar as decisões que tenho tomado são o meu compromisso com o reino de Deus, com a sua palavra e, consequentemente a isso, com o meu próximo? As circunstâncias não podem atrapalhar o nosso compromisso com o reino de Deus. E caminhando para o nosso desfecho, eu quero reforçar um ponto que eu já passei rapidamente. Nós podemos ser impedidos, mas a palavra não. Em primeiro lugar, eu disse que isolamento não impede a palavra. Segundo, eu disse que nosso compromisso com o reino de Deus deve ser forte, firme, constante, independente das circunstâncias. E em terceiro lugar, talvez seja mais um aprofundamento teológico de tudo aquilo que eu já falei, a palavra de Deus não pode ser impedida, nem por nós, se nos calarmos.
Porque vamos lembrar que se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Se nós nos calarmos, a mula falará. Mas Deus continuará atuando de modo poderoso e eficaz no mundo para salvar. Porque Jesus Cristo se entregou por isso. A profecia do profeta Isaías continua a se cumprir. Que a mensagem continua a ser dita, continua a ser vivenciada, independente de ouvidos ensurdecidos, de corações endurecidos, de percepções torcidas. Mesmo que os corações permaneçam, ainda assim a palavra de Deus diz a Paulo: portanto, quero que saiba que a salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles ouvirão. Ou seja, não é a atitude de ninguém que vai fazer com que a palavra seja impedida. Lembrem-se disso, fique gravado em nossa mente. O final do livro é sem impedimento. O 31 diz: pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento. E Paulo estava encarcerado, mas a palavra de Deus era anunciada abertamente, sem impedimento, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes, diz Hebreus, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, junta e medula, ou seja, ela vai de modo eficiente atuar no coração daqueles que vão se entregar a Jesus Cristo, independente de nós. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você e para mim. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. É exatamente isso mesmo que eu quero dizer, simples assim. Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você. Ele vai cumprir o plano dele, a vontade dele, independente de nós. Agora, Ele deseja muito que nós sejamos participantes disso. Ele deseja que eu pregue o Evangelho e anuncie a boa nova de salvação ao mundo. Ele deseja que você faça isso também. Mas se nós não fizermos, a palavra dele não será parada, não será freada, será anunciada e alcançará corações que, por ele, foram preparados para acolhê-la. Independente de mim e de você. O privilégio aqui é meu e seu. Privilégio de poder ser participante da mensagem de salvação. Meu desejo, a minha oração é que eu possa, independente do momento que estejamos vivendo, que ainda é um movimento, no nosso caso, de isolamento social, eu possa continuar anunciando o Evangelho, usando as ferramentas que temos. Estou usando uma agora, mas outras, Deus nos dê sabedoria para usarmos as ferramentas do nosso tempo para que a mensagem continue a ser pregada. Eu oro e suplico a Deus para que o reino de Deus seja a motivação do meu coração, o amor de Jesus por mim, que eu não seja dominado pelo medo e nem as minhas paixões egoístas sejam aquilo que orientam as minhas decisões e os meus atos, mas sim o meu compromisso com o reino, sim o meu amor por Cristo pelo que Ele fez por mim, sim o constrangimento que o amor dele traz para a minha vida e que eu possa recordar que a palavra dele continuará atuando no mundo e que Ele deseja que eu seja participante. Esse livro que Lucas escolheu para narrar a história da igreja, do nascimento da igreja, tem esse desfecho. Que a palavra era ensinada, era pregado o reino de Deus abertamente e sem impedimento. Ele termina assim de modo aberto, porque eu creio que Atos capítulo 29 somos nós que estamos escrevendo com as nossas histórias enquanto continuamos a anunciar o reino sem impedimento. Eu desejo, minha oração, que sejamos essa igreja comprometida com o Evangelho, com a palavra dessa maneira. Nesse tempo em que nós estamos refletindo sobre o advento,
por esse Deus que se encarna, a palavra que se torna carne, habita entre o ser humano para comunicar as verdades da salvação, nós possamos encarnar a verdade do Evangelho e vivê-la, anunciando para aqueles que tanto precisam. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude. Vamos orar? Ó Pai, tenha misericórdia de nós, nos ajude a sermos porta-vozes da verdade, não nos deixe sermos impedidos pelas circunstâncias, nem por nossas paixões, mas que o nosso compromisso seja contigo e com teu reino, e a nossa voz seja dada a ti, para a honra, glória e louvor do teu nome, e para que assim, dessa forma, sejamos relevantes no local que o Senhor nos colocou para servir. Essa é a nossa oração, e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. E essa é para a nossa semana, queridos. Nós que conhecemos o verdadeiro sentido do Natal, vamos falar pelas montanhas e por todo lugar que Cristo nasceu. Está chegando o Natal, queridos. Vamos falar dele, viver ele e por todos os lugares, por onde passarmos, pelas videoconferências. Jesus nasceu, o Natal está chegando. Fala pelas montanhas, nos montes e por todo lugar. Fala pelas montanhas que Cristo já nasceu. Nasceu na estrebaria, o grande Rei dos céus, o eterno prometido, Jesus, menino Deus. Fala pelas montanhas, nos montes e por todo lugar. Fala pelas montanhas que Cristo já nasceu, e nós que o conhecemos devemos proclamar que Cristo veio ao mundo e a todos quer salvar. Fala pelas montanhas, nos montes e por todo lugar. Fala pelas montanhas que Cristo já nasceu, que Cristo já nasceu, que Cristo já nasceu. Amém. Beijo. O projeto Porto Livre atua ali na Gamboa, na zona portuária do Rio de Janeiro, atendendo famílias que moram num prédio abandonado. É uma ocupação ali no centro da cidade, perto de lugares tão bonitos como o Aquário do Rio de Janeiro, a Roda Gigante, mas perto de lugares tão lindos como esses da nossa cidade, há famílias que passam fome, que passam necessidades. Algumas daquelas famílias foram despejadas das suas casas por não poderem pagar os seus aluguéis. Então nós, enquanto Igreja Batista Memorial de Jacarepaguá, vamos realizar um Natal igual ali na Gamboa esse ano. Dessa vez o nosso espaço vai permanecer fechado aqui na nossa igreja, mas nós vamos até a essas famílias que precisam de ajuda, precisam de ouvir, não só ouvir a respeito do Cristo, do nascimento do Cristo nesse Natal, mas também precisam de kits de higiene, precisam de comida, e é isso que nós vamos proporcionar para essas famílias. Você pode abençoar, você pode chegar até elas com a sua oferta, com a sua doação, para a conta da nossa igreja, através da transferência bancária ou pelo Pix, e aí avise as tesoureiras da nossa igreja para que a sua oferta seja identificada, e essa oferta vai se transformar em comida e saúde para a vida de quase 100 pessoas ali na Gamboa.
Participe do Natal Igual 2020. Esse é o segundo domingo, então nós temos poucos dias para a ação acontecer. Participe do que Deus está fazendo, não só através da nossa igreja, mas através daquilo que está no seu coração, para que outras pessoas também conheçam Cristo, conheçam o amor que foi derramado sobre nós. Natal Igual 2020. Estamos aqui para te desejar um feliz aniversário, dizer para você o quanto você é especial na nossa vida, agradecer a você por tudo que você tem feito por nós, dizer que é fácil e difícil falar de você. É fácil porque você é uma pessoa muito agradável, mas é muito difícil encontrar as palavras certas para dizer o que você significa na minha vida. E eu vou resumir em um episódio que aconteceu há pouco tempo, quando eu perdi meu bebê. E o médico já tinha dito que o bebê estava sem vida, mas você não deixou eu perder a esperança. E aí quando a gente fez a última ultra, que deu que o bebê estava sem vida, o seu abraço dizia que eu não estava sozinha. E eu quero te dizer que você também nunca vai estar sozinha. Eu sempre vou estar aqui, o Ian também. Eu nunca tive dúvida que você seria um bom tio pro Ian. E é por isso que eu coloquei logo como padrinho, né? Pra ficar mais vinculado mesmo. Eu quero te agradecer pelo carinho que você tem com meu filho, o carinho que você tem com a gente, comigo. Obrigado por esses anos de amizade. Dizer que eu louvo a Deus pela sua vida e eu peço que Deus te dê uma vida leve, que quando você encontrar os dias, quando tiver dias nublados, que Deus possa deixar você ver o arco-íris. Que alguém possa aparecer para colorir os seus dias. E que se algum dia você se sentir cansado, o Senhor possa pegar o seu fardo e carregar para você. Eu amo demais você, demais. Uma vez uma pessoa perguntou se a gente era irmãos, por causa da nossa afinidade, por causa das nossas brigas, das nossas implicâncias. Porque irmãos são assim, né? E a gente não tem o mesmo sangue, mas a gente tem um amor, às vezes até mais do que dois irmãos. Então, obrigada por isso, obrigada por ser o meu irmão, que é o modo carinhoso que a gente tem de falar um do outro. Um beijo, curta seu dia e esse novo ano. Beijão. Dá tchau pro Dinho, filho. High five, Dinho. Oi, amigo! Oi! Parabéns! Parabéns, amigo! Amigo, queria começar dizendo que você sabe que você é muito mais do que um amigo pra gente. Você é parte da nossa família, a gente te ama muito. E nesse dia especial a gente quer desejar as mais ricas bênçãos do Senhor para sua vida. Que o Senhor esteja direcionando seus sonhos, planos e projetos. E que Ele realmente continue cuidando de você e abençoando você e usando a sua vida como tem usado durante esses anos. A gente te ama muito. Amém. Você é muito especial pra gente, você é nosso irmão mesmo. E a gente louva a Deus pela sua vida. Nossa oração é que Ele continue abençoando você, te capacitando a ser essa bênção que você é. A gente ama muito você. Beijo. Beijo. Parabéns, amigo querido. Muitos anos celebrando mais um ano de vida com você. Isso é uma alegria, um privilégio de ter você na nossa vida, como amigo, como família. E você é como família pra gente também. Querido amigo, queria dizer que você, como se fosse a nossa família, você é a nossa família, né? Você é uma pessoa muito especial. Queria pedir a Deus aí que continue iluminando
a sua vida, seus projetos, seu ministério. Que você continue assim, sendo essa pessoa viva, alegre e que contagia a todos. Nós te amamos. Feliz aniversário. Beijo. Chegamos ao final do nosso culto. Chegamos ao final desse nosso culto institucional. Esse culto organizado pela comunidade através da mídia. Mas lembrem-se que o nosso culto ele é não só restringido a esse momento, mas o nosso culto é ofertado a Deus com a nossa vida. Que a nossa vida seja motivada pelo encarnado, por aquele que se fez homem por amor a nós, para anunciarmos as boas novas de salvação, para nos entregarmos em amor por Ele, para continuarmos o nosso culto no nosso convívio familiar, no nosso exercício da nossa profissão, aonde estivermos e aonde formos, o Evangelho seja visto em nossas vidas. Então, acabamos esse culto aqui, encerramos aqui com essa oração final, essa bênção final que eu farei, mas continuaremos com a nossa vida através dos nossos relacionamentos, do nosso comportamento, porque tudo que fazemos devemos fazer para a glória do nosso Senhor. Vamos orar. E agora, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai Celestial, a graça do Senhor Jesus Cristo, a esperança nossa, sejam conosco hoje, todos os dias, até quando estivermos com Ele para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Um bom início de semana.